Vamos lá. Ezequiel hoje no capítulo 10. Vamos continuar vendo a visão que Ezequiel recebeu sobre o juízo que estava vindo sobre Jerusalém. E agora é bem interessante porque todo o simbolismo que a gente vê, ele, na verdade, também tem uma ligação profética com os tempos de Jesus. E a gente vai hoje passear bastante na Bíblia, no Novo Testamento, buscando essas referências e trazendo uma compreensão melhor, porque nada do que está registrado na palavra está à toa, né? Nada é colocado como apenas uma história para a gente saber que aconteceu essa história na época que Jesus andou sobre a terra e cumpriu o seu ministério. Tem muito simbolismo e muito significado profético também. E a gente vê assim nas entrelinhas o Senhor trazendo para nós a compreensão, a revelação, para a gente poder compreender melhor quem Ele é e o que Ele faz. E quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente confia no Senhor, mais a nossa fé vai se tornando madura, a nossa confiança nele vai se tornando madura, porque é tanta perfeição no agir do Senhor que é impossível que essa perfeição ainda não esteja operando sobre a terra. Nós ouvimos muitos rumores, né, de guerra, de conflitos, muitas situações injustas, e isso não é nenhuma novidade para o Senhor. E o Senhor não perdeu o controle de nada. Quando Jesus veio sobre a terra, havia injustiça. Quando Ezequiel recebeu as visões, haviam injustiças. E essas injustiças, elas podem acontecer no meio do povo de Deus. E muitas vezes a gente não vê a mão do Senhor operando e o clamor sendo atendido, porque na verdade a corrupção ela parte do meio do povo dele. E é o que nós vamos ver, né, aqui na leitura também, o Senhor trazendo juízo sobre responsáveis por essas consequências, né, do povo estar longe do Senhor, do povo ter se afastado tanto do Senhor, porque nada surge do nada, né? As pessoas não simplesmente resolvem quebrar aliança e então o povo inteiro se corrompe ao mesmo tempo. A liderança, ela vai com as suas decisões, com as suas alianças políticas, com os seus próprios interesses, pouco a pouco corrompendo o povo. É como se fosse um efeito cascata, né? Então vamos ler e conforme a gente vai lendo, eu vou parando para não ficar uma leitura muito densa e também para ir explicando para vocês conseguirem ir encaixando as pecinhas do quebra-cabeça ao longo da leitura e compreender o texto mais a fundo. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então, mais uma vez, a gente vê o Senhor se apresentando ali. E, opa, perdão, gente, é o capítulo 11. Eu estou confundindo, 10 eu falei já. É o 11, perdão. Então, o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Vamos dar um parênteses aqui. Lembre-se que Ezequiel estava junto com um grupo levado cativo
Quando nós vemos 2 Reis 24, a gente tem um pouco da compreensão de quem é esse grupo que estava com Ezequiel. Segundo os rabinos, a tradição, né, que ensina a lei, a história dos judeus, eles explicam que esse grupo de homens exilados, ali onde Ezequiel teve a visão no rio Quebar, né, ele estava reunido com esse grupo ali, eram homens de elite ou homens justos que foram poupados por Deus, mas não por serem de elite e tal. Eles foram tirados pelos babilônios da terra de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, do território do reino de Judá, para que aquele povo ficasse enfraquecido, porque eram lideranças religiosas, eram príncipes e eram as influências políticas ali. Então, eles tiram para enfraquecer, deixa o povo. E só que nesse grupo de pessoas que ficaram, alguns ficaram como guerreiros, né, como rebeldes contra as investidas dos exércitos babilônicos, enfim. E no meio destes tinham príncipes. E os príncipes eram juízes ou pessoas de influência sobre a cidade, sobre os clãs que haviam ali. E no meio desses 24 que são citados pelo Senhor, o Senhor revela para Ezequiel estes homens, haviam duas figuras que eram tidas como os salvadores, vamos colocar assim. Havia uma falsa esperança na figura, principalmente de Pelatias, de que eles trariam libertação sobre Jerusalém, não iam deixar a Babilônia dominar Judá. Então, havia essa noção deles sobre estes homens, né? Essa noção de segurança, uma falsa segurança, uma certa ingenuidade de achar que aqueles homens conseguiriam ter força para se proteger contra a Babilônia. O príncipe do reino de Judá já tinha sido levado preso, as princesas, a alta patente lá que governava com o príncipe, com o rei, perdão, e eles então estavam se apoiando nessas lideranças que estavam lá. Só que o problema dessas lideranças é o que Deus revela para Ezequiel no versículo 2. Eles maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade. E eles tinham uma segurança tão grande em Jerusalém que eles faziam esse ditado como se fosse uma alegoria, que Jerusalém era uma panela que protegia o povo que era a carne. Então eles falam: não está próximo o tempo de construir casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Então, a cidade como uma cidade por ser abençoada, por ser protegida pelo Senhor, amada do Senhor. O Salmo 87, versículo 2, ele fala sobre o amor de Deus em relação à cidade de Jerusalém, porque ela realmente é uma cidade que o Senhor separou para que o templo estivesse lá, para que a glória dele repousasse, e era o lugar onde ele escolheu que o povo, toda a tribo, subisse para levar as ofertas, os sacrifícios. Então, no versículo 2 do capítulo 87 do Salmo, está escrito assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E as portas de Sião, elas são um monte, Sião, que é localizado aonde fica Jerusalém. Na sequência diz assim: portanto, profetiza contra eles, no versículo 4 de Ezequiel 11. Profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Então, aqui ele está se referindo a estas lideranças, a estes 25 homens, e no meio deles, Jazanias e Pelatias, e o Senhor, ele sonda os corações e ele sabe o que passa pela mente dos líderes, né? Nada fica oculto. Então, o Senhor está avisando, vocês acham
que vocês estão enganando alguém, né? Vocês tentam dissimular por meio de palavras, por meio de palavras convincentes, conduzindo o povo a um tipo de liderança perversa que vocês trazem sobre eles, corrompendo eles, rompendo a minha aliança com eles, influenciando a corrupção no meio do meu povo. Percebo, tá travando aqui. Eu acho que é o... Não, volta lá. É o Wi-Fi. Deixa eu tirar meu telefone daqui. Vocês acham que ninguém está vendo, mas eu sondo a mente, eu sei o que vocês estão maquinando, eu sei o que passa pela mente de vocês. E quando a gente lê a palavra e a gente vê o Senhor trazendo ela sobre um perverso, sobre um ímpio, a gente fica naquela torcida, né, de tipo, uau, que bom, né, o Senhor está lá, vai fazer juízo, vai trazer vingança sobre o ímpio. Mas e quando a gente traz essa palavra para a nossa vida e a gente começa a pensar, o que eu estou pensando? Que pensamentos eu estou deixando vir sobre a minha mente? Porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou discípulo dele. E o Senhor, ele te reveste de autoridade no nome dele, você representa o reino dele na terra. Então você é um tipo de liderança na terra. Você não é apenas um cristão, apenas uma pessoa devota, apenas uma pessoa com muita fé. Você é líder. Em como é a sua liderança? A partir da sua casa, né? Porque dentro da sua casa você lidera. Você sendo pai, mãe, esposo, esposa, avó, mesmo irmãos, né? Entre irmãos, o irmão mais velho, ele exerce um tipo de influência sobre o irmão mais novo. No trabalho, no dia a dia mesmo, nós temos influência sobre a vida das pessoas. O que falamos impacta, como agimos impacta, como decidimos a nossa vida impacta num todo, né? Então, como nós estamos levando a nossa vida e os pensamentos que passam pela nossa mente. É necessário você pensar no que você está pensando, porque o Senhor, através do Espírito Santo, ele te dá capacidade de domínio próprio. Então, você tem poder sobre o que você pensa e o que você sente. Você não tem poder sobre o pensamento que vem sobre a sua mente, mas você tem poder sobre o que você alimenta nos seus pensamentos. Então, o Senhor, ele fala: quantas coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, deles enchestes as suas ruas. E por que isso? Porque a culpa daquela mortandade que está vindo sobre Jerusalém era da liderança. Porque a liderança é responsável por ensinar, por tomar decisões, por estabelecer a lei. Então, quando a liderança é corrupta, quando a liderança não é subordinada à lei do Senhor, que é justa, que é reta, quando a liderança julga, os juízes julgam segundo o seu próprio interesse, aceitam suborno, aceitam ser parciais no julgamento, eles acabam indo contra a palavra do Senhor. E isso gera confusão, caos. A gente viu o Senhor trazendo sobre ele sentença sobre uma desolação social, uma destruição, né, em todas as estruturas sociais e econômicas. Então, não ia ter mais sacerdotes, não ia ter mais juízes. E o Senhor está falando, o culpado de tudo isso é vocês estão multiplicando a morte. E não é somente uma morte física, mas uma morte espiritual. Porque todo o povo ali tinha aliança com o Senhor. O povo de Israel faz aliança com Deus. Não é como na nossa nação, né? Que é uma nação, um estado laico e que cada um segue a sua fé, a sua religião. Mas ali era um povo aliançado com o Senhor. Deus era o rei deles. Então, o que um rei espera é que os seus súditos, eles vivam debaixo da sua lei, da sua constituição. E aí no versículo 8, temestes a espada, mas a espada
ela virá sobre vocês. No versículo 7, ele avisa que os mortos tinham se multiplicado, e portanto, assim diz o Senhor: os que vós matastes e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Pode ficar um pouco confusa essa leitura, porque antes a gente vê o ditado sendo usado que a panela é Jerusalém e o povo era a carne. Agora Deus está falando que o povo que está morto é a carne e a cidade é a panela. E é um trocadilho aqui com o ditado para dizer: vocês queriam se proteger em Jerusalém, vocês ficaram em Jerusalém tentando defender a cidade, achando que vocês tinham poder para isso, mas vocês causaram uma armadilha. A panela, ela se tornou uma armadilha contra vocês. Então, agora, esses mortos são a carne, é o povo, é o teu povo que está morrendo e que vai continuar morrendo porque o juízo vai vir por meio dos babilônios que vocês temiam tanto, que é o temeste a espada na sequência. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela e vos entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vós. Então aqui o Senhor está afirmando: vocês temeram a Babilônia, vocês tentaram até se fazer aliança com a Babilônia, mas eu vou trazer a espada da Babilônia para trazer juízo contra vocês. Caireis a espada nos confins de Israel, vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, ou seja, ela não vai ser a proteção de vocês. Nem vós servireis de carne no seu meio, nos confins de Israel vos julgarei, ou seja, ele ia tirar esse povo de Jerusalém e levá-lo para dispersão, para o exílio, e eles seriam julgados fora da cidade que era deles. E isso é um sinal de humilhação, né? Porque eles tinham muito orgulho, um orgulho até nacionalista, vamos dizer assim, de ser judeu, de estar em Jerusalém, e agora eles estavam sendo humilhados, e por causa deles mesmos, porque o orgulho deles não era de servir ao Senhor, eles trouxeram uma identidade mais material do que espiritual. E esse é um problema muito grande, que o ser humano precisa tomar cuidado. Aquele que faz aliança com Deus precisa tomar cuidado para não começar a se apegar com promessas que o Senhor faz e se esquecer que para que essas promessas se cumpram, precisa estar alinhado com a palavra dele, precisa estar vivendo. Jesus, ele fala: aquele que guarda e cumpre os meus mandamentos, o meu Pai o amará e habitará no coração dele. Aí a pessoa, ela só crê em Jesus, ela confessa Jesus, ela lê só um versículo que diz que se ela crê, ela é salva, ela toma isso como a identidade dela, que não está errado. Assim como não estava errado eles considerarem-se judeus e nascidos em Jerusalém, porque de fato eles eram, mas o problema é, falta o contrato, falta cumprir o contrato. A parte que é nossa responsabilidade na aliança com o Senhor, que é a obediência. Sem obediência, você não vê promessas se cumprindo. E aí você acaba se colocando vulnerável para os ataques do inimigo, né? Na sequência, no versículo 12, diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Mais uma vez, é para trazer consciência, né? Não é para Deus mostrar o poder dele, num sentido de que ele quer se ufanar para o seu povo, mas para recobrar a consciência. Vocês tinham aliança comigo e eu sou o Criador dos céus e da terra, e só não há outro Deus além de mim. Vocês buscaram a idolatria, mas vocês saberão que eu sou o Senhor quando o juízo vier. Pois não andaste nos meus estatutos. E aqui ele põe o motivo de tudo isso estar acontecendo. Não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Então, eles preferiram fazer como as nações, ao invés de fazer da maneira como Deus estabeleceu. E essa semente de corrupção, né, de se não cumprir os estatutos do Senhor, ela começou, sempre eles
tinha uma geração que se afastava do Senhor e, né, na era de Juízes a gente vê muito isso. Mas no final da era de Juízes, com o juiz Samuel, o profeta Samuel, eles começaram a pedir um rei como as nações tinham. Então, essa sementinha de imitar os povos, né, junto com um rei, ela vem dessa época. E Saul foi o rei que eles pediram, e não foi um rei bom, porque ele foi um rei como das nações. Ele não era um rei justo, ele vira e mexe por capricho, se colocava em guerra, e aí o povo padecia por causa dessas guerras, né? Ele cobrava taxas, impostos, enfim. Então, o desejo de ser igual ao mundo é um grande erro daquele que tem aliança com o Senhor. A gente precisa trazer sobre nós o capacete da salvação que protege a nossa mente com uma verdade, porque se nós fomos salvos por alguém. Esse alguém é Jesus, e Jesus é Rei e Senhor, porque quando você confessa que Jesus é Senhor e Rei da tua vida, você é salvo e recebe vida nova. Então, se ele é Rei, é ele que é o dono da sua vida. Então você não tem que ser que nem o mundo, porque você já não é mais cidadão brasileiro ou cidadão de qualquer país na Terra. Você foi transportado para lugares celestiais, você é cidadão do reino dos céus. Então, a sua identidade está nisso. Você deve obedecer os estatutos do reino dos céus, ainda que você esteja habitando ainda nessa terra, porque por enquanto é o tempo de você fazer um balanceamento, um realinhamento, uma renovação na sua mente, restaurar a sua alma, para você estar pronto para entrar nesse reino, para ser digno de entrar nesse reino. E toda hora Jesus fala isso em Apocalipse, quando ele está falando com as 7 igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor eu darei a coroa, ao vencedor, né, aquele que persevera, eu vou entregar a salvação e vai poder entrar no reino. Ao tempo em que eu profetizava, lá no versículo 13 agora, morreu Pelatias, filho de Benaías. E aqui então, aquela figura que era o salvador deles, né, aquela figura que eles se apoiavam como a solução dos seus problemas, ela morre. E a esperança deles estava em homens, não estava em Deus. Então, se um homem morreu, morreu a esperança junto. Então caí com o rosto em terra e clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? E aqui de novo a gente vê o profeta lamentando, orando pelo povo, vendo a destruição de Jerusalém, mas aí o Senhor ele traz uma palavra no versículo 15. Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Aqui o Senhor está mostrando para Ezequiel que existe um remanescente que está disperso, que está no exílio e que o Senhor colocou ali para proteger. E esses irmãos não são irmãos só consanguíneos, mas há para o Senhor um princípio de que aquele que serve a congregação diante do Senhor, ela é como vários irmãos reunidos. E essa ideia Jesus traz, porque lá em Mateus, no capítulo Mateus 19, a gente tem esse princípio sendo ensinado por Jesus aos discípulos. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você repara que, apesar dele falar em campo, ele está falando, a grande maioria aqui das situações que há um abandono é de relações. Então, é relacionamento com irmãos, relacionamento com familiares. Então, aquele que deixa seus parentes recebe muito mais parentes, porque entra para uma congregação cheia de irmãos. E o Senhor, ele está falando, esses irmãos que estão com você, esses que guardam a minha lei, que guardam a minha palavra,
foram expulsos por esses que querem proteger a cidade de Jerusalém, que eu estou trazendo juízo, e ele continua no 26 dizendo: portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. E é parte daqui a ideia que está até hoje sobre os judeus, de que as orações elas substituem os sacrifícios, porque no tempo de exílio o Senhor fez deles santuário. Só que eles não receberam algo que somente a gente recebe por meio de Jesus, além de salvação, é o selo do Espírito de Deus, e o Senhor, ele habita e traz um coração novo, um coração regenerado. E isso só se cumpre por meio de Jesus. Mas esse desejo do Senhor de habitar no coração do homem, a gente vê em Êxodo, quando ele ordena a construção do tabernáculo, o advérbio que está ali escrito, que ele habitaria no meio do povo, também é lido como eu habitarei dentro deles. E Jesus fala isso em Lucas, se não me engano, é Lucas, deixa eu ver se eu anotei aqui a referência certa. Lucas 17. Vamos para Lucas 17, versículo 11. Em Lucas 17. Não é 11. Acho que 21, perdão. Versículo 21. Bom, vou ler desde o 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o desejo do Senhor de habitar e de trazer a presença dele no coração do homem sempre existiu. Deus sempre desejou isso. Agora vamos continuar a leitura, que no meio da leitura a gente vai descobrindo vários princípios, né? As entrelinhas, elas nos revelam coisas profundas a respeito do Senhor. Então, a gente viu sobre a fraternidade que é estabelecida por meio da aliança que a gente tem com o Senhor. A gente abandona coisas do nosso passado, abandona pessoas que se colocam como inimigas, né? Por não aceitarem a nossa fé, porém, o Senhor, ele diz, vocês vão receber 100 vezes mais na terra e no mundo por vir. E agora a gente vê que o desejo do Senhor é habitar no coração. Então, este remanescente que estava longe do templo do Senhor, ele teria ainda acesso ao Senhor mesmo fora da terra. Vamos lembrar, nós temos essa mentalidade de que o Senhor habita em nós, de que a gente ora, busca e encontra Ele. Agora nós precisamos lembrar que esse povo foi tirado de uma terra onde eles eram escravos, foram levados para a terra prometida e o Senhor habitava nessa terra com eles. O Senhor ordenou o tabernáculo e depois a construção do templo foi permitida por ele. E a presença dele acompanhava o povo por meio da arca. Quando o povo é exilado, qual que é a sensação para uma pessoa que cresceu aprendendo que o Senhor se manifesta, a glória do Senhor está ali repousando na arca da aliança? Eu estou longe da glória. Eu estou longe da presença do Senhor. Então, o que o Senhor estava fazendo? Consolando Ezequiel, e por meio de Ezequiel ele ia consolar esse povo remanescente que estava sendo purificado. A gente já aprendeu, né, que esse exílio era para purificação e disciplina deles, para alinhamento, mas que ele estava trazendo um consolo. Vocês vão encontrar comigo, mesmo fora daqui, eu vou fazer de vocês meu santuário, ou seja, não vai precisar de arca da aliança, porque as orações de vocês vão ser atendidas. Basicamente, é isso que ele está falando. Aí, na sequência, no versículo 16, no finalzinho, ele fala, é por um pouco de tempo que eu farei de vocês santuários longe, né, nas terras para onde foram.
porque ele promete que ele vai restaurar Israel, vai reunir de novo o povo. Inclusive, Jesus veio para isso, né? Para reunir o povo. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos. Então, a profecia messiânica, ela está aqui. Hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. 70 anos depois do cativeiro, eles voltaram, o templo foi reconstruído, mas a glória do Senhor, ela não voltou a ser como era antes manifestada. E isso depois a gente entende porque ele ia enviar a salvação, que era o seu braço, Jesus, e ia estabelecer todos os seres humanos, né, todos os povos, gentios ou judeus que crescem no Filho dele, o seu santuário. Dareis um só, aliás, perdão, voltarão para ali, tirarão dele, já li, todos os seus ídolos detestáveis, todas as suas abominações, ou seja, tudo que antes trazia corrupção, era vestígio de prostituição cultural, vai ser removido, porque a terra vai ser purificada, a aliança vai ser restabelecida, e aqui está uma profecia que ela se cumpre na nossa vida. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a restauração, ela não era apenas uma restauração física de território, mas era uma restauração de relacionamento, mas com plenitude. Isso acontece por meio de Jesus Cristo, porque nós nos tornamos nova criatura, Jesus tira a natureza pecaminosa do nosso coração, nossos erros começam a nos constranger, a gente se sente mal quando começa a pecar e ofender aos atributos do Senhor, a quem o Senhor é, o caráter dele, porque agora nós somos filhos gerados dele, né? E no versículo 21, mas quanto àqueles cujo coração se agrada, se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então aqui a gente vê que o Senhor, ele é justo. Sobre aqueles que estavam errando, mas se arrependeram, ele ia trazer restauração. Aqueles que preferiram permanecer na idolatria, o juízo viria. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Este monte que está ao oriente da cidade é um monte das oliveiras, que a gente vê em vários momentos, a gente vai passar daqui a pouco os textos, né? Não vamos ler os textos, você pode ler depois com calma, mas há vários eventos no Monte das Oliveiras com o Messias, com o ungido do Senhor, com a salvação que veio do Senhor, com Jesus Cristo. E esse monte é um monte, então, que é o último ponto no território de Judá, em que o Senhor, ele pousa a sua glória. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então aqui é um relato de Ezequiel, né, um testemunho do que ele viu. No território que ele estava, ele foi levado em espírito para Jerusalém, Deus mostrou quem eram, e na época não tinha internet, né? Então não poderia dizer, Ezequiel viu a notícia em algum lugar e agora está trazendo. O próprio Senhor revelou para ele, passou o relatório todo do que estava acontecendo, do que estavam sendo feitos no oculto, que as pessoas achavam que estava tudo certo, porque tinham aparência de homens cheios de piedade, mas não tinham poder nenhum, porque no escondido, a gente viu no capítulo 10, que eles faziam as coisas às ocultas, né? As paredes das suas câmaras todas cheias de ídolos, e o Senhor estava trazendo a sentença sobre eles. Agora, o que é interessante é que a gente vê um movimento aqui da glória do Senhor. A glória do Senhor, ela se manifestava dentro do templo, na Arca da Aliança, e de acordo com os textos
rabínicos, eles meio que condensam e nos ajudam a enxergar esse movimento do Senhor. A glória do Senhor, ela sai de lá e vai para o deserto. Aí, segundo a tradição, é como se ela tivesse ficado lá por um tempo, aguardando ver se o povo ia se arrepender. Uma vez que eles não se arrependeram, o Senhor, ele recolhe a sua glória, aí ele continua santo, a essência dele não muda, mas ele deixa as pessoas sozinhas, né? Porque elas escolheram antes ficar sozinhas. Agora, tem um texto que condensa um pouco esse caminho que a glória do Senhor fez, e de pouco em pouco o Senhor foi tirando a glória dele, movendo a glória dele, até ela se retirar completamente. E isso mostra a longanimidade, a paciência do Senhor em suportar ofensas na expectativa de haver arrependimento do povo. Então, diz assim: a presença divina, que é a glória de Deus, viajou 10 jornadas conforme derivados dos versos. As 10 jornadas são da tampa da arca, que é a Arca da Aliança, onde ele se manifestava, tinham os 2 querubins que representavam ali a proteção do povo, e aí de um querubim foi para outro querubim, do segundo querubim foi para o limiar do santuário, que é o solário, né, que fala. Do limiar do santuário vai para o pátio, do pátio vai para o altar onde apresentavam os sacrifícios, do altar vai para o teto, do teto ao muro e do muro até o monte do templo. Do monte do templo vai ao muro da cidade, e da cidade a uma montanha perto de Jerusalém, que é o Monte das Oliveiras, é o último ponto, fora da cidade. E dessa montanha ao deserto ascendeu e descansou em seu lugar ao céu, isolado da humanidade, como está declarado em Oséias 5, versículo 15. Eu irei e retornarei ao meu lugar. Da cidade, a presença divina subiu para a montanha mais próxima do santuário, ou seja, o Monte das Oliveiras, como está escrito em Ezequiel 11, 23, que diz: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. E da montanha ao deserto, como está escrito em Provérbios 21, versículo 19, é melhor viver no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritadiça. O Senhor, ele via isso, a alegoria, né, do Senhor com Israel é de uma aliança. E o provérbio, ele fala sobre um relacionamento de aliança. Então, aqui é trazido, né, para a gente entender que o Senhor, ele não aceita a contenda, ele não vai ficar discutindo, ele não vai ficar tentando, ele tenta convencer pela palavra dele e alertando a consequência da escolha, mas ele não vai ficar brigando com a gente escolheu que não quer ele? Tá bom. Ele vai se recolher, porque ele é santo, ele vai permanecer separado. Você está se separando dele quando você contende contra ele. E contender contra o Senhor é insistir no pecado, é não querer ouvir aqueles que são colocados para guardar nossa vida, que tem mais sabedoria que nós. Você não é pastoreado sozinho. Jesus, apesar de ser o teu pastor, ele coloca você dentro de uma organização que existe hierarquia, porque o reino de Deus, ele é constituído de hierarquia. Os seres celestiais, eles seguem uma hierarquia. Querubins, serafins, anjos, ministradores, mensageiros, eles seguem uma hierarquia. Então, isso também é colocado sobre nós como corpo de Cristo. Nós temos uma hierarquia. Então, existem pessoas que a gente deve, sim, prestar contas, não porque eles mandam na nossa vida, mas porque eles foram colocados para a gente aprender submissão, para a gente aprender a servir, para a gente aprender a ouvir. Aqui existiam juízes, aqui existiam sacerdotes, e estes, por não andarem e ensinarem da maneira certa, fizeram o povo se corromper. Você se corrompe ouvindo a liderança ruim ou rejeitando a liderança que vem por parte do Senhor. E assim você contende com o Senhor. E aí o Senhor fala:
fala, chama atenção, mostra pela palavra, você fecha seus olhos, você tapa os seus ouvidos, o que vai acontecer? Ele não anda, ele não habita com a mulher contenciosa, é assim, né? Contenciosa, nem com a irritadiça, porque ele é um Deus de paz, ele deixa você escolher. Você quer escolher viver o seu caminho? Vai viver o seu caminho. Mas a mão dele de proteção, de bênção, que a gente leu no Salmo 121 hoje, ela vai estar longe de você. Você vai elevar os seus olhos aos montes, vai procurar o socorro, e se você é um idólatra, você vai permanecer nos montes, porque nos montes estão os altos e os postes ídolos. Agora, aquele que confia no Senhor vai além dos montes, olha para o céu. Mas se você olha para o céu com um coração contencioso, você não vai encontrar ajuda. Você vai encontrar um rosto virado, porque foi isso que o Senhor fez com esse povo. Isso é um alerta para a gente, né? Não é para ter medo, não é para desistir, mas é para se alinhar, para se corrigir, para se consertar, para pensar como é que eu estou fazendo. Estou ouvindo as pessoas que o Senhor levanta em meu favor, ou estou preferindo ouvir aqueles que agradam, que me dão um conselho, que massageiam o meu coração? Eu estou ouvindo a palavra, eu estou lendo a palavra, eu estou deixando a palavra me moldar, estou deixando ela vir dividir a minha alma do espírito, ou eu estou contendendo contra ela, estou brigando contra ela. Não é bem assim, isso aqui é muito antigo, isso aqui era lá para a época dos judeus, não é para a minha vida, porque agora eu estou na nova aliança. E nessa você vai aceitando engano, aceitando rebeldia, e o Senhor se afastando de você, não porque Ele quer, mas porque você está fazendo essa escolha. E na continuação diz assim: da montanha ao deserto, como está escrito, é melhor viver no deserto do que como uma mulher contenciosa e irritadiça. E aí um rabino ele cita: por 6 meses a presença divina, a glória de Deus, permaneceu no deserto, esperando pelo povo judeu, na esperança que se arrependessem e ele pudesse retornar ao seu lugar. Quando eles não se arrependeram, a presença disse que se desesperem e se percam, como está escrito: mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e eles não terão para onde fugir, e sua esperança será o desânimo da alma, que está escrito em Jó, capítulo 11, 20. Isso conclui a discussão dos 10 estágios do exílio da presença divina do Santo dos Santos. Então, pouco a pouco, conforme o Senhor ia se deslocando, né, deslocando a sua presença, ele ia levantando profetas para alertar. Até o momento que ele está no deserto, e tem também uma outra explicação que fala que era como se o rei tivesse no monte, olhando para a cidade, esperando o povo chamar para ele voltar. Então ele ficou ali aguardando. Será que o meu povo vai me olhar e vai falar: volta, rei, vem governar sobre mim, vem governar sobre nós? Ou eles vão me ignorar? E o povo ignorou, infelizmente. Agora, a relação com Jesus é muito interessante, porque se esse foi o último ponto, próximo a Jerusalém e na terra prometida, que a glória do Senhor se manifestou, é ali que o Senhor fala com Jesus. Olha que coisa mais preciosa, né? A gente perceber que Deus ele é fiel à sua palavra, que Deus ele se move de acordo com a sua lei, e não tem ponto sem nó nas coisas. Jesus não ia para o Monte das Oliveiras porque ele achava ali um lugar agradável, um perfumado, cheio de oliveiras. Se ele estava com uma fome, ele colhia uma azeitona e comia. Ele estava ali porque a glória do Senhor estava ali por último. Foi o último ponto em que a glória de Deus se manifestou, e é ali que o Senhor, ele marca o encontro com Jesus. Lucas 21, eu não vou ler os textos, porque senão a gente vai estender demais. Então, se vocês quiserem, anota. Depois aqui, quando a gente encerrar, você pode ler e continuar a sua meditação no estudo. Lucas 21, versículo 37, você vai ver o hábito de Jesus de ir ao Monte das Oliveiras passar as noites. Então ele ensinava, ele curava e ele se recolhia para o Monte das Oliveiras. Ele ia na presença da glória de Deus. Isso é um ensino para nós, porque o Senhor ele habita em nós. Mas quantas vezes a gente se recolhe, se retira e busca a glória do Senhor, vai orar, vai se fortalecer, vai buscar direcionamento, porque era isso que Jesus fazia. Ele mesmo fala: eu só faço o que meu Pai manda, eu só faço aquilo que o meu Pai ordena, eu falo as palavras do meu Pai.
E ele não tirava isso do nada. Lá no Monte das Oliveiras, ele estava tendo tempo de comunhão, fortalecendo o espírito para a alma ficar sujeita ao espírito, como a gente aprendeu um pouquinho antes com o Salmo 121. Então, esse era um lugar onde ele tinha o hábito de ir orar às noites, se retirava para orar. Lucas 19, no versículo 29 a 41, vai ter a descrição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que muitos nomearam de Domingo de Ramos, né? O momento dos ramos e tal. O que é interessante aqui é que eles estavam na peregrinação para chegar em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Um pouco antes, próximo ao Monte das Oliveiras, existia uma aldeia. Ele pede para os discípulos irem lá buscar a jumenta e o jumentinho, né, para ele subir e tal. E do Monte das Oliveiras, ele olha Jerusalém e ele chora. Ele chora e lamenta porque ele sabe que o juízo do Senhor estava vindo lá por causa da dureza do coração do clero, né? Vamos pôr clero para vocês entenderem, mas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos juízes, do sinédrio, que era o tribunal que julgava as causas dos judeus, por causa dos saduceus e dos fariseus, que eram classes políticas, que eram envolvidas com o sinédrio, por causa dos herodianos. Então, por causa desses todos, o Senhor lamentava e chorava, porque mais uma vez uma liderança corrompida estava trazendo a morte e a destruição de Jerusalém. E o desejo do Senhor era, por meio de Jesus, reunir e restaurar o povo, né? Até tem um texto de Lucas que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu não quis aninhá-los como uma galinha, né? Coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. Então, o desejo de restauração do Senhor estava desde lá os tempos de Ezequiel. E Jesus, ele veio cumprir esse desejo de Deus, e Jesus lamenta porque, de novo, esse povo estava rejeitando, estava agindo como uma mulher contenciosa, rejeitando ele. Depois a gente tem João 12, 1, a descrição de Jesus sendo ungido, e essa cidade ela estava na região do Monte das Oliveiras. Ele é ungido ali antes de ser morto, que o vaso de alabastro é quebrado, os pés dele são ungidos, e é nesse lugar. Depois, a gente tem em Lucas 22, dos versículos 39 a 46, a oração intensa de Jesus no jardim do Getsemane, que é justamente no Monte das Oliveiras. Então, na presença da glória do Senhor, do Eterno, Jesus ele ora pedindo para que o cálice fosse afastado dele, né? Mas ele fala: todavia a sua vontade seja feita, e a vontade do Pai ela se cumpre, né, na vida de Jesus, e por conta da obediência de Jesus nós estamos agora com uma nova identidade, uma identidade de filhos. E em Atos, a ascensão, olha que interessante agora que você já aprendeu que a glória do Senhor, o último lugar que ela esteve no território da Terra Prometida foi no Monte das Oliveiras. Atos, capítulo 1, dos versículos 1 a 12, vai descrever a ascensão de Jesus, enquanto ele está ali abençoando os seus discípulos, avisando que o Espírito de Deus batizaria eles com fogo, porque ele soprou o Espírito sobre eles, mas eles iam ser revestidos de poder no dia de Pentecostes, né? Durante a outorga da lei, a festa que celebrava a outorga da lei. E nesse dia, então, que ele está abençoando, ele é levado aos céus, os céus se abrem e Jesus é levado. A presença de Jesus, ela é tirada da terra no mesmo lugar que a glória de Deus é tirada. E Zacarias, capítulo 14, 4, tem uma profecia que diz que o Messias voltará sobre o Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras é um lugar muito profético, né? E muito significativo. E acabamos por aqui. Muitos ensinamentos para hoje, muita revelação. Eu espero que o Senhor faça esse ensino crescer, né? Mas mais do que tudo, que o teu temor
em obedecer a palavra por amor a Ele, não por medo, mas por reverência, porque Ele é teu rei, Ele aumente, para que a sabedoria na sua vida aumente e as suas decisões sejam debaixo de sabedoria e de prudência, para que você veja as coisas fluindo na sua vida. Amém? Que Jesus abençoe.